Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a segunda parte da apostila 2, tá? Dinâmicas no clima da Terra. Olha essa imagem aqui tá escrito assim, inverno em São Joaquim. Não é aqui, tá? Eu moro em São Joaquim da Barra, tá? Aqui é lá, SC, Santa Catarina. Lá costuma ter invernos rigorosos que chega até a nevar. Gente, é meu sonho conhecer a neve. Nossa, é meu sonho mesmo. No dia que eu conhecer a neve, vocês vão ver eu mais feliz que tudo nessa vida, né? Nossas atividades estão relacionadas à dinâmica do clima do local em que vivemos. Então, a gente tem oxe, como é que fala a palavra certa, né? A nossa rotina de acordo com o nosso clima aqui. Aqui no Brasil, a gente não tem aqueles invernos rigorosos, pesados mesmo, como a gente vê nos outros países do hemisfério norte. Lá é frio, brabo, abaixo de zero, uma coisa assim, louca, louca, né? E eles alteram todo o modo de vida deles, eles já estão acostumados, eles têm as roupas, né, claro, especiais para isso, coisa que se a gente começar aqui, vai muita gente passar um bom aperto, né? Eu sou um. Conhecendo as características climáticas da nossa região, podemos prever o tempo com mais precisão, o que nos ajuda a planejar melhor a nossa rotina, evitar catástrofes ambientais, decidir qual a melhor época para plantio. Então, a gente já está acostumado aqui na nossa região a saber as épocas de chuva, as épocas que são de estiagem. O nosso inverno, que agora já começou essa semana, é um inverno seco, né? Não é um inverno que tem muitas chuvas. E isso a gente já acostumou, né? Os agricultores já têm como lidar com isso aqui na nossa região. A imagem representa o clima de determinada localidade. Deixa eu pôr aqui o foco. Esse aqui, ó, tá desfocado aqui, mas é a Maria Cecilinha, né? Eu faço isso literalmente para vocês não ficarem vendo a cara dela de arteira aqui ao fundo. Bonitinha. Tá bom, né? Olha lá. A imagem representa o clima de determinada localidade do Brasil durante o inverno, como eu falei, é lá em Santa Catarina, numa cidade que chama São Joaquim. Qual região está representados na imagem? Então, olha lá, como eu falei, né? A região sul, né? A cidade de Santa Catarina. E quais fatores influenciam o clima dessa região? Por ela já estar mais para a região sul, né, do país, tem as correntes marítimas, as correntes que vêm do polo, que chegam com mais intensidade nessa região. Em qual região você vive? Durante o inverno, que semelhanças há e diferenças entre o clima da sua região e da fotografia, né? É uma diferença muito grande, né? Porque nós não temos invernos com neve, com geadas intensas, né? Lá no sul já é um inverno com temperaturas muito próximas a zero, às vezes até abaixo, onde ocorre a neve, né? O ser humano ele pode viver em todas as partes do planeta? Vamos pesquisar daqui a pouquinho. Geralmente, as pessoas utilizam a palavra tempo e clima como sinônimos, só que são coisas diferentes, tá? Tem gente que fala assim, o tempo hoje está seco, o clima hoje tá ruim, está seco também. Então, são palavras diferentes. O que é tempo? Tempo atmosférico refere-se às condições atmosféricas de uma localidade de um determinado momento. Por exemplo, ao comentar que o dia está muito quente e frio, estamos definindo o tempo atmosférico. Clima está relacionado a um conjunto de fatores atmosféricos recorrentes a uma região. Para determinar o clima de um local, é necessário observar as características do tempo atmosférico durante um longo período. Então, vamos entender. O tempo hoje está o quê? Frio. O tempo hoje está frio, não está aquele calor. O clima da nossa região, ele não é um clima frio, ele é um clima o quê? Mais quentinho, né? A gente não tem tanta incidência de frio aqui na nossa região. O clima aqui é um clima mais
de calor, né? Que agora me fugiu o nome certinho. Então, ele tem diferença desse tempo. O clima é uma coisa que tem há mais tempo, assim, é o que predomina naquela região. E o tempo é o que está ocorrendo no momento. As condições do tempo são descritas por alguns elementos, como temperatura, umidade de ar. Então, hoje aqui, nós estamos o quê? Com uma temperatura baixa, com a umidade do ar também baixa, certo? Porque não tem chuvas, faz muito tempo que não chove, então a umidade do ar está baixa, não tem água no ar, né? Em estado gasoso. Está ventando um pouco, não sei a velocidade, né, do vento, teria que olhar em algum aplicativo que nos mostre, né? E sem precipitação de chuvas, nós não estamos com chuva, faz um bom tempo, né? Por isso que está todo mundo ruim aqui com o nariz, uma tossinha chata, que a gente até assusta, né? Já acha que é Covid, né? Para compreender a dinâmica do clima nas regiões da Terra, diversos fatores devem ser considerados. A incidência solar, a latitude, ou seja, a localização em que aquele país, aquela cidade está, né? A latitude, a longitude. Correntes de ar que chegam, correntes marítimas que chegam também naquela região. Tudo isso influencia o clima daquela localidade, certo? Características do clima. Ao estudar os movimentos de translação, rotação e precessão, o que é a translação em volta do Sol? Rotação é aquela que ela faz em torno de si mesma, né? E a precessão, que ao mesmo tempo que ela gira em torno de si mesma, ela gira em torno de um eixo e vai fazendo esse movimento em torno do Sol. Esses movimentos também atuam no clima do nosso planeta, gerando uma grande diversidade climática que também é influenciada por outros fatores, como a incidência dos raios solares sobre a Terra. Por exemplo, a Terra é levemente inclinada, certo? Quando ela está inclinada dessa forma e o Sol está aqui, então a incidência de Sol vem mais aqui em cima do que embaixo. Então, aqui é verão, aqui é inverno. Portanto, essa variedade ocorre tanto em virtude de fatores astronômicos quanto terrestres. Os raios solares tendem a incidir com menor ou menor intensidade no globo em decorrer da inclinação da Terra, como eu mostrei agora aqui com a caneta, certo? Por exemplo, nos trópicos e círculos polares, os raios percorrem uma distância maior para atravessar a atmosfera e chegar à superfície terrestre. Já nas áreas próximas à linha do Equador, ou seja, no meio do planeta, né, os raios incidem de maneira direta, pois necessitam percorrer menor distância. Vamos aqui ao desenho. Vejamos o esquema ao lado que relaciona a distância a ser percorrida pelos raios solares com a inclinação da Terra. Então, olha lá, a Terra aqui inclinadinha, certo? Ela está representada assim, ó, dessa forma, tá? Ela não é assim a Terra, gente, ela é inclinadinha, tá? Então, olha aqui, ó, os raios solares aqui na região do Equador, ó, que é o meio aqui, que é o que divide em norte e sul nosso planeta, vem com maior incidência, porque ele é mais perto para chegar, vamos dizer assim, né? Enquanto nos polos, olha só, demora mais para chegar a essa incidência dos raios solares, por isso que nos polos é tão frio, certo? Na ilustração, podemos constatar que é verão no hemisfério sul, pois os raios luminosos estão incidindo com maior intensidade nessa região. Então, olha aqui a diferença do tamanho da flechinha, tá vendo? Então, aqui você consegue ver que aqui no hemisfério sul, a incidência dos raios solares são maiores do que no hemisfério norte. Nessa época, as temperaturas tendem a ser mais elevadas por conta do grande índice de radiação solar. Então, aqui é verão. Que meses que é? A partir do quê? De dezembro, que começa o verão, certo? E aqui no hemisfério norte, começa o inverno. Fatores terrestres. Há vários fatores que podem influenciar as condições climáticas de determinada região. Entre eles, temos a latitude, a altitude, o relevo, vegetação, as correntes marítimas,
Tudo isso vai influenciar no clima de determinada região do planeta e nos países que ali estão inseridos, tá bom? O que é latitude? É a distância medida em graus de um lugar qualquer da superfície da Terra até a linha do Equador. Então, a partir daqui até a posição 0, que é a linha do Equador. As baixas latitudes são aquelas mais próximas desse referencial, ou seja, as próximas de 0, né, são aqui a linha do Equador. Quanto mais distante, maior vai ser o número que você vai usar. As diferenças latitudinais definem as grandes zonas climáticas ou térmicas. A intertropical, as temperadas, que é aqui, nessa região, e as polares, do norte e sul. As zonas polares, olha lá, compreendem áreas com latitudes superiores às dos círculos polares. Tem pouca incidência da radiação solar e baixas temperaturas. São chamadas de regiões de alta latitude, ou seja, frio pra caramba, né? Gelado, congelado, chão congelado, frio, frio, frio. Em todos os meses do ano. Se esquentar, vai ser 0 grau, 1 grau, 2. Zonas temperadas são as áreas localizadas entre os trópicos, tá? E os círculos polares, e tem média incidência da radiação, ou seja, o trópico de Câncer aqui em cima e o trópico de Capricórnio. Então, a zona temperada, ela vai ficar entre a zona polar e a zona tropical, entre os trópicos aqui, certo? Até chegar ao trópico é a zona temperada. Acima do trópico até a linha do Equador e da linha do Equador até o trópico aqui de Câncer é a zona tropical. Olha onde o nosso país está, olha que bonito. A maioria do nosso país está na zona tropical, por isso que aqui é difícil ter aqueles frios rigorosos como aqui em cima, ó, na zona temperada, né, e na zona polar. Olha o sul do país, ele está bem entre, por isso que ele faz bastante frio. Altitude, lugares altos, tá? Olha lá. A altitude é um fator que ajuda a determinar a temperatura. Quanto mais alto eu estiver, mais frio vai ser, tá? Então, quanto mais para cima você for numa montanha, mais frio vai ser lá. Campos do Jordão, por que lá é frio? Por que lá tem sempre uma temperatura mais fresquinha, mesmo que seja no verão? Olha a altitude que está a cidade de Campos do Jordão, comparado com a cidade do Rio de Janeiro, que está a nível do mar, que é a praia. Essa outra aqui é a temperatura 2? Esse 2 aqui é a temperatura. Muito bem. Então, olha só. Aqui, olha a diferença, né? Da altitude, ou seja, Campos do Jordão está... A gente fala que sobe o morro, né? E Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela é praiana, né? Então, ela está no nível do mar, ou seja, olha a altitude dela, de 0, ou seja, está a nível do mar. Conforme as cidades estão, né, em altitudes, quanto mais alta, menor vai ser a temperatura daquele local, certo? Isso também influencia no clima daquela região. Meu Deus, olha só. O relevo, o que é o relevo? As formas de relevo atuam diretamente na dinâmica de 2 elementos climáticos, a temperatura, a qual varia de acordo com a altitude, e a circulação dos ventos. O relevo é capaz de facilitar ou dificultar a circulação dos ventos, o que interfere diretamente na concentração de vapor de água. A Serra dos Órgãos, na região sudeste, e o Planalto da Borborema, no nordeste, são exemplos de barreiras naturais que não deixam os ventos úmidos provenientes dos oceanos passarem para o interior do Brasil. Então, quanto mais montanhas eu tiver em determinadas regiões, vai dificultar a passagem do ar. O ar, ele não vem só para refrescar, ele traz também com ele umidade, tá? Então, locais que são bem próximos a lugares que têm relevos, né, que tem montanhas, assim, tem maior dificuldade de ter chuvas, tem maior dificuldade de ter uma umidade do ar um pouco maior. Então, isso vai o quê? Atrapalhar a circulação do ar. Procurem
sobre o deserto do Chile, para vocês verem uma coisinha aqui interessante que tem. Procurem, falem lá no grupo para mim, tá? E a vegetação, gente, a vegetação é extremamente importante numa região, né? Quanto mais árvores, mais florestas eu tiver, mais evapotranspiração eu vou ter naquela região. O que é a evapotranspiração? É o processo no qual os seres vivos liberam água em estado de vapor para o ambiente. Então, quanto mais plantas, mais árvores, não estou falando de cana, não, viu, gente? Estou falando de árvore, tá? Com tronco, com copas imensas, tá bom? Quanto mais árvores a gente tiver, mais umidade do ar a gente vai ter na nossa região. Por que a seca está cada vez pior? Porque tem muita queimada, tem muita destruição. A Amazônia, gente, ela está longe pra caramba da gente, mas ela influencia também aqui no clima, por causa das correntes de ar que vem de lá para cá, né? E essas correntes vêm com umidade, que é o que ajuda a vir com chuvas, né, para nossa região e para outras partes do Brasil. Então, quanto mais vegetação eu tiver numa determinada região, melhor vai ser o clima de umidade do ar que a gente vai ter. O que a gente tem em volta aqui da gente? Só cana. Cana puxa muito a água do ambiente, puxa muita água da terra. Então, quase não temos o quê? As incidências de chuva, né? Muita umidade do ar nessa região. Certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Pesquisem sobre o deserto do Chile para vocês verem que interessante. Já postem lá no grupo que eu estou aguardando. Até mais.